Foque. A lusofonia em foco. Bem-vindos a mais um programa em Foque pela Rádio Transforma e pela Revista em Comunidade. Hoje nós temos o prazer de receber um dirigente sindical e também vocacionado para as políticas de desenvolvimento sustentável. Seja bem-vindo, Américo. Henrique. Boa tarde, Américo. Muito prazer em tê-lo aqui na Rádio Transforma e na Revista em Comunidade. Somos uma rádio sem fins lucrativos, vocacionada para a defesa dos princípios da liberdade, da igualdade, da fraternidade e da cultura também. Eu sei que você é dirigente da Intersindical, da CGTP Intersindical, e tem um papel importante dentro da CGTP relativamente às áreas do desenvolvimento sustentável e do ambiente. Eu gostaria que nos falasse em que consiste esse seu trabalho dentro da CGTP, como é que uma Confederação Geral do Trabalho, que é a maior Confederação Geral do Trabalho portuguesa, se interessa pelos problemas do desenvolvimento sustentado e ambiente, quais são as funções nesse departamento? E eu ainda pegaria daí e perguntaria o papel desta posição, deste sindicalismo português no ambiente da sustentabilidade global. Bom, como vocês disseram, e agradecendo desde já o convite para esta conversa sobre as questões do ambiente e o sindicalismo, assim como primeira resposta, digamos assim, eu acho que poderei dizer que eu fui, digamos, um trabalhador conquistado para estas temáticas do desenvolvimento sustentável do ambiente. Na CGTP, Central Sindical, como já apresentaram, normalmente o enfoque é noutros problemas, os problemas imediatos dos trabalhadores, do dia-a-dia, etc. Ora, alguns dirigentes foram desenvolvendo um trabalho e chamando a atenção para a importância de os trabalhadores também darem atenção a esta problemática do ambiente, porque no fundo, com todos os problemas climáticos que hoje nós nos debatemos, derivam do percurso do desenvolvimento da indústria no nosso país, digamos assim. E nessa perspectiva, foi-se desenvolvendo um trabalho que resultou na criação de um departamento dentro da CGTP para dar atenção específica a estas questões do desenvolvimento sustentável e do ambiente. Numa perspectiva de sensibilizar também os próprios trabalhadores, dirigentes sindicais, ativistas, etc., delegados sindicais dentro das empresas, nessa perspectiva de os sensibilizar, porque de facto normalmente os apelos maiores são para outras problemáticas que nós achamos que são, claro que são as mais importantes e mais imediatas, mas que não podem deixar de lado toda esta questão do ambiente e do clima, porque no fundo os trabalhadores são implicados no problema climático e as empresas onde trabalham são muitas vezes as principais poluidoras no meio onde se encontram, e portanto nós entendemos que há um percurso grande a fazer de sensibilizar todas as partes para estas questões. E qual é a parte que cumpre aos trabalhadores especificamente dentro do sindicato? O que nós achamos é que... Desculpa, eu quero só linkar com a sua parte também, porque também é responsável pela formação sindical, não é? Como é que encadeia isso? Não, uma coisa encadeia-se com a outra, porque um dos aspectos que é importante é que haja pessoas com alguma formação de sensibilização para estas questões do ambiente,
das questões ecológicas, do ambiente, etc. E isso, digamos, eu sou dos que defendo que o sindicalismo pode ganhar aderentes, pode cativar pessoas para o trabalho sindical que se importam, que têm muito interesse por estas questões do ambiente e da ecologia, porque dentro das próprias empresas ou junto das próprias empresas onde os trabalhadores estão, é necessário fazer muito mais para sensibilizar para esta questão da defesa do ambiente, da defesa ecológica em termos de futuro, para que o nosso planeta tenha viabilidade, digamos assim, porque senão, se as empresas só pensam no lucro imediato, se os trabalhadores não são capazes de lhes chamar a atenção para outros aspectos que são fundamentais hoje para a vida, ficamos todos a perder e, portanto, é preciso que essa sensibilidade seja também divulgada e assumida pelos próprios trabalhadores. É que isso parece incompatível com a manutenção do posto de trabalho, de certo modo. A uma empresa poluidora, o trabalhador vai dizer à entidade patronal: olha, a sua empresa está a poluir, não faz isso, tome medidas. Qual deve ser a relação nessa área entre o trabalhador e o empregador? Nós podemos chamar para aqui a discussão do que aconteceu, por exemplo, com as termoelétricas que foram encerradas em Portugal, e a todo momento podemos falar disso. Mas eu tenho a convicção de que esta questão de defesa do próprio clima, de defesa do ambiente, pode ser criadora de empregos e não ser necessariamente eliminadora de postos de trabalho. E, portanto, o que eu dizia a alguns amigos e companheiros nesta luta pelo clima, pode acontecer em alguns aspectos que numa determinada empresa, que estando-se a lutar por o fim de determinados aspectos que poluem o ambiente, que deterioram o clima, pode acontecer que momentaneamente possa parecer os trabalhadores terem interesses divergentes. Mas nós não podemos condenar um trabalhador por defender o seu posto de trabalho até às últimas consequências. Temos é que juntar esforços para que as entidades competentes, as locais e nacionais e até internacionais, e o próprio compromisso da própria empresa, para que esta transformação se faça sem ser em prejuízo dos trabalhadores. Que haja reciclagem dos trabalhadores, que haja alteração dos meios e das condições de trabalho, para que os trabalhadores não sejam mais uma vez eles a pagar a situação. Portanto, é perfeitamente aceitável que em determinado momento um sindicato ou alguns trabalhadores reclamem para que não se acabe com aqueles postos de trabalho que comprovadamente são muito poluidores, porque está em causa a subsistência de pessoas, mas é um trabalho a fazer-se pelas entidades competentes e implicadas no processo, de forma a que isso seja possível evoluir-se para uma sociedade mais limpa, mais cuidadora da vida, e que os trabalhadores tenham trabalho noutras condições. E ainda dentro desse tema, como é que se consegue equacionar os possíveis conflitos que possam surgir daí? Qual o papel do sindicato nesse momento? Como é que o sindicato atua aqui? Porque o que a gente tem visto é justamente um enfraquecimento geral, global dos sindicatos. E eu queria saber como é que Portugal administra isso, porque no Brasil a gente tem problemas com isso. Sim, mas a questão de alguma quebra do lado dos sindicatos não quer dizer que tenha a ver com esta problemática. Chamava aqui outra vez a questão das termoelétricas. Nós vimos que, por exemplo, o encerramento da termoelétrica em Sines foi muito mal cuidada, não foi tratada com os trabalhadores, houve prejuízos diretos para os trabalhadores, embora haja a promessa a longo prazo que não será, que não haverá prejuízo, etc.
de facto, foi muito mal cuidado o assunto. E era normal, e é normal, que haja trabalhadores revoltados com essa situação e que tenham lutado para que a empresa não fechasse, pelo menos nestes moldes. Já a outra termoelétrica que fechou, que teve problemas semelhantes, mas bastante mais bem aceites por todo o processo desenvolvido. Foi a termoelétrica do Pego, porque estavam todas as entidades envolvidas no processo de transformação, porque no fundo não é acabar com postos de trabalho, é transformar para que surjam outros postos de trabalho para trabalhadores que ficam prejudicados com estes encerramentos. E, portanto, quando todas as entidades se organizam e têm em conta que os direitos dos trabalhadores, o futuro dos trabalhadores, é importante ser equacionados como prioritário no meio destas questões, as soluções podem ser outras. Não estou a dizer que foi 100% claro a forma como se fez, mas uma situação de outra tem aspectos completamente diferentes e com as entidades implicadas, locais, etc., a tratar do assunto, resolveram-se duas situações semelhantes de forma muito diferente para os próprios trabalhadores. Na concertação social têm sido discutidos os problemas do ambiente e das transformações que as questões ambientais exigem no trabalho e nas relações laborais? Não tem muito. Nós sabemos também que nestes últimos 2, 3 anos a concertação social teve muito voltada para outros problemas, foi a questão da pandemia que surgiu, que no princípio parecia um problema não muito complicado, mas que todos vimos que se complicou e muito, não é? E portanto ninguém estava preparado para isso e houve, digamos, uma ocupação do tempo de discussão com muitas das medidas que foram necessárias nessa problemática da pandemia. Mas, por exemplo, entretanto, na Assembleia da República foi criada, foi reformulada, foi de novo aprovada uma nova lei de proteção do ambiente e que teve, digamos, a participação dos próprios sindicatos na discussão. Não quer dizer que essa lei ficou 100% como nós gostaríamos, sabemos que nunca é assim, mas fomos ouvidos em audiência parlamentar, demos os nossos contributos para a elaboração dessa lei, contribuímos dentro daquilo que tínhamos, digamos, capacidade e técnicos para contribuir, e sabemos que as coisas estão melhores, a lei, pelo menos a lei existe com melhores condições para acudir a determinados problemas que antes não acudia. Mas sabemos que estas coisas são muito mutáveis. Hoje aprova-se uma lei, amanhã as situações já são diferentes e os apelos, os desafios são outros. Mas, de facto, os sindicatos têm dado bom contributo, eu estou a falar pela CGTP, temos dado bons contributos naquilo que implica questões ambientais, de ordenamento do território, de questões climáticas. Temos procurado participar do debate e dar o nosso contributo para que as coisas sejam melhores e tenham em conta os trabalhadores implicados nestas temáticas. Eu queria pegar, então, uma questão que me chamou bastante atenção, que foi o fechamento de alguns postos de trabalho por ocasião da pandemia. Então, diante de pouca oferta e muita gente desempregada, como é que o sindicato, ou como é que pode se propor alternativas que visem, ao mesmo tempo, uma sustentabilidade e uma empregabilidade no momento pós-pandemia? Nós, durante esse tempo de pandemia, fizemos várias reclamações que nós achávamos que os trabalhadores não deviam ser prejudicados pela situação que se criou.
em parte, trabalhadores com determinado nível de salários, etc., foram bastante prejudicados. Os trabalhadores com um nível baixo, digamos, salário mínimo nacional, não sentiram tanto nos seus salários os prejuízos. Alguns, houve discussões sobre o receber subsídio de alimentação em casa, não receber e tal, foram-se resolvendo as situações, mas era a nossa opinião que ninguém devia ser prejudicado pela situação que se viveu. Entretanto, entendo, e eu pessoalmente, que foi possível uma resposta relativamente equilibrada que permitiu que não houvesse em Portugal grande quebra de emprego. Houve setores que foram bastante mais prejudicados, que aí, por circunstâncias muito concretas, que é os trabalhadores ditos precários, que não têm, digamos, vínculo às empresas, ou os trabalhadores por conta própria, em determinados setores, nomeadamente da cultura, por exemplo, e dos espetáculos, que tiveram imensos problemas. É um facto. E, portanto, nós procuramos estar solidários com essas pessoas, participar das suas reivindicações, das suas lutas. Em alguns casos conseguiram-se algum tipo de soluções, podiam não ser a melhor solução, mas era alguma solução para quem não tinha nada. Mas, de facto, em Portugal, dada a dimensão do problema, eu acho que se passou relativamente bem pela pandemia. Ora, não podemos deixar aqui de sublinhar que é evidente que com esta situação de pandemia e agora seguida da guerra, temos mais pobres no país. Não é? Aquela declínio, aquela descida lenta do número de pobres no país, com estas situações últimas, voltou para os níveis da grande crise, digamos assim, dos anos 2011, 2012. E isso é sempre uma perda para o país e um problema grande para o país, e que nós, como sindicato, como confederação sindical, continuamos a exigir, por exemplo, nesta altura, que os salários é essencial que cresçam ao nível da inflação ou muito aproximado, porque no fundo são os trabalhadores que perdem mais poder de compra e perdem acesso a bens que tinham e que deixam de ter nestas condições. A CGTP tem uma opinião formada e tem se manifestado, nomeadamente na concertação social, relativamente à questão do fim dos combustíveis fósseis e, nomeadamente, da utilização de energias verdes, de automóveis elétricos, nomeadamente o problema, levantando-se o problema do lítio, por um lado, e, por outro lado, a questão do hidrogênio verde, que falou há pouco em Sines, e Sines parece que vai ter agora a criação de postos de trabalho com o hidrogênio verde. Qual é a posição da CGTP relativamente a estas questões, ao fim dos combustíveis fósseis e à substituição não só dos automóveis, mas isto é transversal, são automóveis, são aviões, são os barcos, os navios e tudo isso. Qual a posição da CGTP relativamente a essa questão? Nós, decisão, digamos, aprofundada de que a questão dos fósseis, o fim dos fósseis é a solução. Nós temos ainda algumas dificuldades em determinar essas questões. É evidente, e aquilo que vamos refletindo, é evidente que o país não tem condições para viver já só dependente de energias alternativas. Sem a energia fóssil, neste momento, haveria frequentemente descontinuidade no fornecimento de energia em determinados períodos do dia ou do ano, etc. E, portanto, não pode ser uma coisa radical, terminar com uma coisa e passar a estar dependente só de outra. E, portanto,
Achamos, a CGTP entende que até se o próprio país tivesse alguma forma de riqueza porventura a ser explorada, por que não, pelo menos, fazer prospecção para ver o que temos, para saber aquilo que temos, que tipo de minérios teremos. Agora, a CGTP não está fechada a que se faça um caminho de perspectiva de transição para outro tipo de energias que é necessário e que é fundamental em termos de futuro. Eu recordo-me que ainda antes da pandemia fizemos uma conferência em que esteve a pessoa que na altura era o secretário-geral da CGTP e que, portanto, interrogava se estamos neste percurso de alternativas às energias fósseis, porque é que, por exemplo, a Volkswagen em Palmela não aposta já num projeto de produção de automóveis elétricos no nosso país. Porque não basta dizer que temos que ir para outro tipo de energias. Temos que criar aqui também dinâmicas, criar bens que levem a isso, que não seja só para depois exportarmos aquilo que tem acesso a essas situações. E, portanto, participamos normalmente dos debates que, ao nível da própria União Europeia, diretivas que vão saindo, na perspectiva de que os automóveis, a energia fóssil, que vão ter que ser substituídos a curto prazo, a médio prazo, etc. Ora, o que nós achamos é que não pode, as coisas não se podem fazer sem ter em conta as características do nosso país, não é? Nós sabemos que, por exemplo, alterar a frota de caminhões que circulam no país e ao estrangeiro de uma forma rápida em caminhões elétricos ou de outras energias, levará muitas empresas a ter muitos problemas, porque o que fazem à frota que têm de automóveis da energia fóssil, etc. São tudo desafios que não estamos fechados a discutir, mas que não podem ser, não podem tomar-se decisões sem ter em conta os trabalhadores, que são aqueles que normalmente são sempre mais prejudicados neste tipo de situações. E, portanto, vamos a todas as discussões, mas tendo em conta que não podemos prejudicar aqueles que dependem do posto de trabalho, a sua subsistência. E tem alguma estratégia que os sindicatos podem lançar mão para auxiliar nesse processo, porque alguns postos de trabalho nessa transição serão fechados, não é? Então, como é que fazer? Como fazer? Tem como investir na formação continuada dos profissionais, dos sindicalizados, para que possam fazer essa transição de posto de trabalho e que possam, então, viabilizar essa substituição de energia suja para uma fonte de energia sustentável? Como é que a gente faz isso de forma menos traumática para as pessoas, para os trabalhadores? A CGTP está aí na discussão do tipo de formação profissional que se faz no país e dá o seu contributo também ligado a institutos de parceria com o Estado no âmbito da formação profissional. E, portanto, hoje em dia a formação profissional passa muito por estas questões de novas tecnologias, de energias renováveis, energias limpas, os próprios comportamentos. Nós temos alguns locais sindicais onde começam a preocupar-se, por exemplo, com esta instalação de fotovoltaicos, etc., para dar o seu pequeno contributo para um mundo menos poluído e um mundo mais limpo em termos de futuro. E, portanto, em termos da formação, nós somos uma parte, não somos a parte toda das partes que existem, não é? Mas damos o nosso contributo nas áreas da formação, na reflexão, no debate,
promovemos já mais que uma vez conferências sobre esta questão da transição energética, da energia, as energias verdes, mas a transição do fóssil para as energias limpas, etc., chamando grandes técnicos, portanto, conhecedores da situação, que dão atenção a estes problemas e connosco discutem o assunto. E dentro da CGTP, digamos, há alguns sindicatos, a CGTP é um conjunto de sindicatos nacionais ou não, inscritos na CGTP, e vários dos seus sindicatos mais propriamente ligados a problemáticas as questões, por exemplo, da reciclagem, as questões da produção de energia, as questões da proteção do ambiente, as questões digamos, industriais mais ou menos poluidoras e que podem ser transformadas, as questões elétricas, os sindicatos dessas áreas hoje em dia estão muito mais sensibilizados e participativos para que as situações sejam diferentes, para darem o seu contributo nos locais, nas empresas onde estão, para que as situações sejam diferentes. E aquilo que nós no departamento temos procurado sensibilizar os próprios sindicatos é que nas suas negociações dos contratos coletivos de trabalho, comecem a surgir esta problemática das energias, das condições de trabalho, das energias renováveis, limpas ou produzidas na própria empresa, para que se possa dispensar aquilo que é prejudicial ao ambiente o a mais curto prazo possível. É um percurso, não é, digamos, não é algo que escrevemos para dizer na data tal tem que acabar, não é assim que se determina, mas que vamos dando o nosso contributo para que as coisas vão melhorando em termos da preocupação dos sindicatos e da preocupação das próprias empresas para esses problemas. Me preocupa sobremaneira porque nós não temos muito tempo para a gente resolver essa questão da troca das energias poluidoras, né, para as energias limpas. E, ao mesmo tempo, nós temos que fazer com que as pessoas, os trabalhadores, não percam sua fonte de renda, sua fonte de manutenção, de autossustentação. Como é que a gente pode ver se isso está acontecendo? Portugal tem algum programa, ou os sindicatos estão fazendo algum tipo de incentivo para que se forme essa mão de obra, para que se migre rapidamente para essa nova fonte de sustentabilidade? Nós fomos participando ao longo dos anos, dando alguns contributos e dávamos para as centrais sindicais continentais para que nos espaços próprios debatessem sobre essa questão. Os nossos contributos, há muitos anos atrás, os sindicatos têm dado bons contributos. Agora, nós também temos real e ficamos revoltados quando, por exemplo, acontece com uma refinaria que existia em Matosinhos, aqui no norte, que fechou de um momento para o outro. Aqui ao nosso lado, nós temos sede no Porto, aqui ao nosso lado. Exatamente, e então conhecem de certeza o problema, que essa refinaria encerrou e nada nos garante que era por causa de contribuir para a melhoria do ambiente. Foi, tudo indica, por razões económicas de vantagem para ou as pessoas que tinham os terrenos ou as próprias empresas que lhes dava jeito concentrar a produção, a refinação dessas energias. Porque, no fundo, agora para abastecer o norte, tem que se ir buscar energias mais longe, que andam aí nas nossas estradas e autoestradas para baixo e para cima, com um acréscimo de poluição. Ora, essas coisas não podem ser feitas, não é? Não podem ser feitas nas costas dos implicados. Eu acho que Portugal tem esse déficit, que é, decide uma coisa, pode até ser bom para o país, pode até ser bom para determinada perspectiva num futuro alargado, mas não se pode decidir nas costas das pessoas, dos trabalhadores em especial, não é? Que são aqueles que perdem
o seu sustento na altura do acontecimento e ficam vidas destroçadas por isso mesmo. E, portanto, não pode fazer-se as coisas a dizer que é pelos motivos e não é por outro interesse que não pelo interesse do capital. Isso é um desafio grande que se nos põe. Nós fizemos grande luta na questão dessa empresa de Matosinhos e continuamos a debater a questão, não a deixar morrer, porque isso é um exemplo que, aplicado noutras empresas, causam mais problemas ao país do que resolvem os problemas do clima e do ambiente. E, portanto, é uma preocupação nossa, e sabem que às vezes passamos meses, anos a bater em determinado problema porque ou foi mal resolvido ou não é resolvido, e depois vemos a ter razão, às vezes de forma tardia e já sem soluções para os trabalhadores, mas confirmando que o sindicato tinha razão do papel que desempenhava no meio desses problemas. Outra questão importante para os dias de hoje, estamos aproximados já do fim, outra questão importante para os dias de hoje, que está relacionada também com as questões ambientais, é a questão da automação e da robotização, inclusivamente, das empresas. O que é que a CGTP defende relativamente a essas questões? Bom, a questão da robotização é um assunto já bastante... com muitos anos, digamos assim, vem evoluindo cada vez mais. Nós não vemos aí problema de maior, quer dizer, esse tipo de situações, desde que desenvolvidos de forma a ter em conta todas as partes. Nós sabemos, por exemplo, que há empresas que há 20 anos ocupavam em determinada produção 25, 30, 40 trabalhadores, que hoje com 4 ou 5 trabalhadores fazem esse trabalho. E, portanto, o que nós achamos é que deve ser tido em conta determinado tipo de aplicação de contribuições das próprias empresas, até pelos lucros que têm, etc., em proveito dos próprios trabalhadores. E para a questão dos descontos para a Segurança Social. Por exemplo, para a sua proteção social. Não é que não estou aqui a defender que as máquinas devem pagar descontos, não é essa a questão. A questão é dos lucros da própria empresa, não é? Se a pessoa passou a ter muito menos obrigações monetárias e outras, e passou a ter muitos mais lucros, que não se pense só nos acionistas, nisto e naquilo, mas que se pense na sociedade e na distribuição equitativa da riqueza criada. Porque senão uma empresa com 500 trabalhadores, porque não tem outra forma de produção, está a dar uma contribuição de milhares ou de milhões para o país, das contribuições que é obrigatório, e uma empresa que produz tanto ou mais, ou pelo menos mais riqueza, não está a dar contribuição nenhuma para o país, e às vezes com perdões de dívidas, benefícios fiscais, etc, etc. Isso nós somos contra, quer dizer, achamos é que se a empresa com menos trabalhadores tem mais riqueza, deve pagar por essa riqueza criada, porque no fundo é também uma riqueza do próprio país, e deve ser em proveito de todos, em proveito do próprio país, do seu desenvolvimento, etc. Fora isso, quer dizer, a evolução das coisas vão nesse sentido, e desde que haja respeito pelos trabalhadores nessas funções e pelos trabalhadores que porventura não adquirem emprego por causa dessas situações, que haja, digamos, atenção para esses problemas. E a questão da renda mínima? Aqui se debate, ou o sindicato ainda pode auxiliar nesse debate da renda mínima. No Brasil se chama renda mínima de cidadania, que Henrique pode ajudar a esclarecer o assunto. Não é aqui, como é que é o nome?
Aqui chamamos o rendimento básico incondicional, ou será? O rendimento básico Rendimento incondicional. básico À volta incondicional. disso. Há algum avanço nesse sentido Qual a vossa para posição? possíveis Qual a posição perdas de da postos? CGTP sobre essa questão? A posição da CGTP é de discordância dessa situação. Nós somos de acordo que deve haver emprego para todos, dentro das mesmas, dentro de boas condições de trabalho e de rendimento, etc. Será melhor, defendemos que deve ser distribuído o tempo de trabalho. Pode, digamos, baixar-se o tempo de trabalho para que haja mais distribuição de trabalho e não haja prejuízo para todos os dependentes de trabalho. De forma resumida, dizer, deve-se trabalhar menos horas cada trabalhador para que mais trabalhadores tenham direito ao emprego sem prejuízo dos seus vencimentos, etc. Agora, eu sei que há um grupo grande de pessoas na sociedade que não desdenham esse debate. E pode haver aí uma ou outra situação que pudesse, digamos, de forma aprofundada, de forma correta, vir a trazer algum tipo de solução. Eu acho que isto é mais para resolver a situação de pobreza que os países não são capazes de resolver. Tenho dúvida se é por aí, mas eu pessoalmente não fico fechado a esse debate. Agora, como central sindical, achamos que não é por aí a solução, e é isso como da CGTP eu posso e devo dizer, não é? Tá certo. Henrique, tem alguma pergunta por Não, aí? já estamos no final do nosso prazo. Eu penso que as questões do ambiente e a forma como a CGTP trata as questões do ambiente, tudo isso ficou claro, que se preocupa e muito com as questões do ambiente e que pretende, isso é muito importante, as questões até porque falou há pouco na diminuição das horas de trabalho, nomeadamente com a diminuição dos dias de trabalho, isso também está relacionado e muito também com as questões do ambiente e da poluição, como é óbvio, também essas coisas estão relacionadas. Portanto, creio que ficamos com uma boa imagem daquilo que a CGTP pensa e é muito importante, porque o CGTP é a maior central sindical do país e, portanto, o país tem todo o interesse em saber o que é que os seus trabalhadores pensam, e a maior representante dos trabalhadores portugueses pensa. Então, aproveito para agradecer imensamente pelo seu tempo, pelo tempo que dispensou a nós, às pessoas que nos seguem, aos nossos ouvintes, e convidá-lo para uma próxima vez. Até o próximo programa Enfoque pela Rádio Transforme e pela Revista em Comunidade.